Pessoal, na nossa aula de história e nas nossas outras aulas, a gente trabalhou muito essa questão de história e relação campo-cidade, né? Relação histórica da evolução que teve a nossa cidade, de como era a natureza e a evolução dela e a adaptação dos seres vivos, dos seres humanos que vieram morar e tiveram que desbravar e conhecer e mudar o ambiente onde hoje é a nossa cidade. Então hoje a gente tem uma atividadezinha que faz esse alinhamento entre campo, cidade e uma questão que é sobre o turismo, de você entender o que é o turismo, a visita, pessoas de fora conhecer onde a gente mora, nossa cidade, coisas boas que tem na nossa região, e a partir daí a gente vai trabalhar a questão de entender um pouquinho sobre campo cidade, sobre o turismo, e depois a gente vai montar um cartaz sobre o turismo, tá bom? Convidando as pessoas para fazerem visita à nossa região, pessoal. Olha o que é que diz aqui na atividade do livro. Do campo para a cidade. Acompanhe aí. Os moradores do campo procuram a cidade para estudar, fazer uma consulta médica, comprar roupas e calçados, ir ao clube, se divertir, etc. É isso que geralmente a gente procura a cidade para fazer. No exemplo a seguir, parte das pessoas que você vê na imagem desse parque de diversões no município de Caldas Novas, em Goiás, é do campo, tá certo? Olhem aqui, ó, as pessoas se divertindo aqui no parque, tá vendo? E a informação aqui em cima diz que essas pessoas, grande parte delas, estão no parque, são pessoas que vêm do sítio, da zona rural, para se divertir na cidade. Aí olha o que a legenda diz aqui, ó, Parque de Diversões no centro da cidade de Caldas Novas, Goiás, CGO de Goiás, é a sigla, 2015. As pessoas aqui brincando no carrossel, na, na, no parquinho que estava na cidade aí, e as pessoas, a maioria da zona rural, tá certo? Vieram se divertir, trazer suas crianças, conversar com pessoas da cidade que são conhecidas dela, aproveitam essa ida ao parque para se divertir, as crianças se divertirem um pouco e reverem seus conhecidos que estão na cidade. Esse é o sentido da gente e da gente que mora no sítio e a cidade, tanto para fazer, para estudar, para consultas, para compras de roupa, calçados, alimentos, animais, coisas para os animais e também para nos divertir, seja em clubes, parques, praças e qualquer lugar que for, tá certo? E nessa questão da gente se divertir. E nessa época de pandemia, se puderem ficar em casa, é melhor, mas se forem ao parque ou praça, sempre levar máscara e usar o álcool em gel, tá bom, pessoal? E manter um pouquinho o mínimo de distância. Aí continuando aqui na imagem. Já nessa outra imagem a gente tem um exemplo da zona rural também, ó. Morador do campo voltando para casa em Pedralva, Minas Gerais. Aqui, nessa imagem, ele provavelmente foi vender o leite ou algum alimento, ou buscar algum alimento em que ele vem voltando da cidade, tá certo? Ele vem voltando da cidade para casa. Nesse tambor aqui, ou ele levou alimentos ou alguma coisa para vender na cidade e vem voltando com ele vazio, ou ele pode ter ido comprar alguma coisa e levado ele vazio para a cidade, trazer e voltando para o sítio com ele cheio de alguma comida ou de alguma coisa que ele precisa, ou ele pode ter feito o bate e volta que a gente chama, é levar alguma coisa e também já trazer outra coisa nessa carroça, nesse tambor, tá certo? Para seu uso pessoal, seja para vender ou para comprar ou para fazer as duas coisas, tá bom? O que é que muita gente aqui na nossa cidade, na nossa região, faz também. Leva, compra, tá bom? E
pessoal que trabalha com agricultura, muitos conhecidos que a gente tem, às vezes usam esse transporte animal para a questão de levar e trazer alimentos e coisas da cidade para o campo ou e vice-versa. Tá bom? Aí observem aqui o que é que diz na pergunta, para vocês responderem aí no livro. Você conhece alguém do campo que procurou uma cidade para fazer um tratamento de saúde? Creio que sim, né? Você coloca sim, não precisa citar a pessoa, mas você pode descrever o tratamento, alguma coisa assim, tá bom? Não precisa citar quem foi, mas descreva como foi esse caso de tratamento para a cidade. Pode ter sido com você ou com algum familiar. Após isso, a gente vai para a questão do turismo, tá bom? Ó, da cidade para o campo. O outro era do campo para a cidade. Esse é o inverso, da cidade para o campo. Os moradores da cidade, por sua vez, também têm procurado cada vez mais o campo para fazer turismo. O que era que a gente viu aqui da cidade, pessoal? Que o pessoal do campo sempre procura a cidade para fazer compras, né? Consultas e se divertir, não é isso? Esse é o geralmente que a gente, quando mora no sítio, procura a cidade para isso, para consulta, compra de coisas ou diversão. Já o pessoal da cidade, quando vem para o campo, geralmente vem se divertir no campo. Também compra algumas coisas, mas geralmente os alimentos in natura, né? Os alimentos, frutas, verduras, etc. Olha só, os moradores da cidade, por sua vez, também têm procurado cada vez mais o campo para fazer turismo, para se divertir, para visitar, para conhecer aquele local, tá certo? Quando tem um local que é muito bonito, muito é, atraente, que chama bastante atenção pelo clima, pela vegetação, pelo desenho, pela obra que foi feita, é como existe em nossa cidade, por exemplo. Tá certo? A praça muito bonita, né? A questão do clima, não é isso? A questão das águas, a questão de muita gente às vezes comprar terreno no sítio para fazer piscina, para fazer casa de campo, tá certo? Para poder voltar da cidade para o campo final de semana para se divertir, tá certo? Fazer esse turismo também, de tanto conhecer quanto se divertir. Aí a gente tem aqui outro exemplo, e o assunto é a questão do turismo rural. Olha só, no campo há riachos, rios, lagos, árvores e mata com uma variedade de árvores frutíferas e pássaros, não é isso? Na cidade a gente não tem muito essa coisa de ter riacho, rio, né? No campo geralmente tem mais, né? Que a cidade não tem, mas tem bem menos que no sítio. Então no sítio a gente tem riacho, rio, lagos, árvores, mata, muito mais quantidade de árvores, de passarinhos, de, de frutas, tá bom? Que o pessoal da cidade vem para visitar, para descansar e para fazer esse turismo, conhecer esses locais, tá bom? Provar variedades de comida diferente, ver essa questão dos pássaros, praticar outros exemplos de diversão nos sítios. Tudo isso para atrair a população urbana que tem ido ao campo para, tá vendo aqui? Ou seja, essa atração que a população urbana tem pelo sítio é a partir disso que o sítio tem, do campo que tem, tá certo? Essas coisas que eu já citei antes. Aí eles vêm geralmente para procurar o quê? Ó? Passear, pescar e andar a cavalo, né? Colher verduras e frutas, conhecer canções e o modo como são tocadas e cantadas, né? Por exemplo, locais onde tem muita questão de cantorias de violão, tá certo? Ou locais que tem aqui no Nordeste questão do aboio, da toada, tá certo? Conhecer esses gêneros de música mais antigos, tá certo? Aprender um pouco mais sobre isso, tá certo? Aprender receita doce, de pão, tá certo? De bebidas locais, como, por exemplo, café na região da gente, né?
a questão de doces também. Nas cidades vizinhas tem questão de doces, de bebidas também, certo? Conhecer rios, cachoeiras e lagos, por exemplo. Na nossa região tem locais muito secos e locais onde tem uma bons lagos, barragens, açudes, onde tem uma quantidade boa de água para conhecer, para ter uma diversão melhor, né? A questão do dia a dia de uma empresa rural, ó. Por exemplo, há pessoas que vão para a fazenda para conhecer o dia a dia da fazenda, tá certo? Pessoal tirando leite, fazendo queijo, fazendo plantações, tirando capim, toda essa leva de coisas que atrai as pessoas que moram na cidade para elas verem o pessoal do sítio fazendo, praticando e que acaba gerando renda, gerando turismo, que essas visitas podem gerar dinheiro para o pessoal que mora na zona rural, se os órgãos do governo, prefeitura, estado, tiverem um olhar e investir nessas coisas, esse potencial turístico de coisas boas que os sítios têm para oferecer à cidade, tá bom? Aí pensem aí um pouquinho e vejam esses exemplos, ó. Aqui temos o exemplo de uma criança colhendo frutas, tá bom? Em Monte Sião, Minas Gerais. E outro exemplo de criança da cidade andando a cavalo em Araras, Rio de Janeiro. Bem lá no sul, né? Mas assim, essa questão estão vendo que são pessoas que vêm da cidade para fazer esse turismo rural, essa prática de coisas que quem mora no sítio, para elas são normais, mas que para o pessoal da cidade não é, e que quem mora no sítio pode aproveitar, seja fazendeiros, seja pequenos agricultores, para vender seus produtos, para vender a questão dos ensinamentos que tem, tá bom? E compartilhar muito do que aprendeu, e o pessoal da cidade aproveitar isso, tá bom? Aí, a partir disso, responda essa questão aqui, ó. O que mais o atrai no campo? Essa é a resposta dessa página do livro aqui. O que mais atrai vocês quando vão ao campo, à zona rural, certo?